Cumprimento a todos na paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, é com muito prazer que nós estamos aqui para servir ao Senhor, para adorar o nosso Deus, para glorificar esse Deus tão maravilhoso, que tanto faz por nós, por nossa vida, e por isso nós temos muito que agradecer. Nós acabamos de cantar um hino que diz que Ele é fiel, né? E disso nós temos prova, disso nós temos certeza, porque Ele sempre tem nos abençoado. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Jorge, na pessoa do pastor Sandro, que convidou-nos para estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Os irmãos sabem que eu moro ali em Promissão e dá quase 40 quilômetros vindo aqui pela Marechal Rondon, 40 para ir, 40 para vir, dá em torno de 80 quilômetros. Eu gostaria de estar mais vezes aqui à igreja, mas devido a essa distância fica um pouco difícil. Mas ali, quando eu não posso vir e temos a oportunidade de estar em casa, a gente liga e assiste o culto ali, e ouvimos a palavra e desfrutamos das bênçãos que Deus derrama sobre vocês aqui na igreja, desfrutamos lá em casa. Cremos que nesta noite tem alguém também que possa estar nos assistindo e assim recebendo a bênção de Deus. Eu estou certo que Deus, nesta noite, Ele tem uma bênção para cada um de nós. Afinal de contas, nós viemos aqui para sermos abençoados, né? Já cantamos também que nós somos abençoados. Ao nosso redor, à nossa direita, à nossa esquerda, nós somos sempre abençoados, né? Deus, eu sempre digo isso, que Deus, a primeira coisa que fez depois que criou o homem foi abençoá-lo. Então Deus tem prazer de nos abençoar. Mas antes de sermos abençoados, nós também precisamos oferecer. Pedro disse que nós fomos constituídos como sacerdócio real para oferecer sacrifício ao Senhor. Por isso que a gente canta, por isso que a gente adora a Deus aqui na igreja, que primeiro nós oferecemos o sacrifício. No Velho Testamento sempre foi assim. Primeiro eles pegavam, matavam lá um cabrito ou um boi, sacrificava ele, colocava lá no altar e apresentava ao Senhor. E ficava esperando então que Deus recebesse o louvor, recebesse o sacrifício. E se Deus assim o recebesse e se agradasse, Deus então responderia e abençoaria. Foi assim, é o que está registrado na palavra do Senhor. Então eu creio que se Deus se agradou de nós, Ele há de nos abençoar nesta noite. Se Deus se agradou do seu louvor, da sua adoração, do culto que você ofereceu a Deus, que nós oferecemos um culto coletivo, mas também tem o culto individual de cada um, né? Que às vezes a pessoa está no culto, mas ela só está com o corpo, né? A mente dela está longe. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não ia depender de lugar, né? De ocasião, de multidão, de um ambiente tão confortável como esse, não. Porque a adoração a Deus, irmãos, ela pode ser coletiva, como nós oferecemos, mas pode ser individual. Por isso que durante o culto a gente vê alguém chorando e de repente até falando em línguas, porque ele individualmente, o culto dele está tão ligado no céu, irmão. E ele está recebendo uma porção de Deus que mexe com o seu interior e que faz ele chorar e que faz ele adorar mais a Deus do que às vezes a gente que está ali do lado. Eu me lembro que quando me converti,
eu estava na igreja e cantando e adorando ao Senhor. E de repente, irmãos, eu estava cantando nos jovens um hino, eu não me lembro agora, mas falava que Deus é santo, a Ele a glória, a glória. De repente, irmãos, só eu comecei a sentir um fogo dentro de mim. Aquilo consumia dentro de mim, ardia muito. E eu comecei a glorificar a Deus, espontaneamente. Ninguém mandou eu glorificar, mas de repente eu ergui meus braços e glorifiquei a Deus. Que maravilha, que culto extraordinário para mim. E aquilo ali marcou o início da minha vida na igreja. Foi muito bom. Mas as outras pessoas não sentiram. Elas glorificaram porque viram eu glorificar. Porque ouviram eu glorificar, mas elas não sentiram o que eu senti. Então, às vezes, você não sente o que o outro irmão, que a outra irmã está sentindo. Porque isso depende muito da nossa ligação individual com Deus. O culto é coletivo, mas tem o culto individual, que eu, que você, que nós oferecemos ao Senhor. E que nós precisamos oferecer a Deus, irmãos, este culto. Nós temos que oferecer. Nós queremos ser muito abençoados, mas a gente não oferece às vezes aquilo que nós deveríamos oferecer ao Senhor. E nós precisamos oferecer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, uma entrega total, sem reserva, irmãos. Uma entrega total ao nosso Deus. Meus amados irmãos, Deus me deu uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Eu creio que é uma palavra que pode fazer a gente refletir também sobre o culto que nós oferecemos ao Senhor. Sobre esse tempo que nós nos dispomos, saímos da nossa casa e viemos aqui para gastar um pouco desse tempo ao nosso Deus. Embora a gente fique com tanto tempo para nós, né, irmãos? E tão pouco tempo para Deus. E esse tempo tem que ser muito bem aproveitado. Tem que ser muito útil. Tem que ser algo, irmãos, que faça valer a pena, irmãos. Por isso que quando a gente está aqui, irmãos, nada pode nos distrair. Nosso pensamento não pode ficar voando por aí. Eu, sinceramente, acho que na igreja a gente deveria até desligar o celular. Desligar o celular. Porque tem gente que ele não desconfia que aqui é a casa de Deus, que aqui é o lugar de adoração e que ele está no culto. Nós estamos num culto, irmãos, num culto que é oferecido a Deus e não a você, porque se fosse a você, podia até ser de qualquer jeito, mas é para Deus, e se é para Deus, a gente tem que ter reverência, temos que ter temor, porque nós estamos na presença do Senhor. Nós cantamos um hino aqui que diz que o Senhor está aqui, no livro de Apocalipse diz que Ele anda no meio dos 7 catiçais. Deus está aqui nesta noite, e se Ele está aqui, você tem que reverenciá-lo, você tem que temê-lo, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é Deus, Ele é Deus. E se você se dispôs a vir aqui na casa do Senhor, se entregue a Deus, deixe o celular de lá, o Facebook. Vamos abandonar um pouco isso, irmãos, quando a gente chega na igreja. Temos que adorar o Senhor, irmãos. Temos que servir a Deus. É tempo de muita dificuldade para servir ao Senhor. A Bíblia diz que é tempo difícil, viu, irmãos? Tempo difícil. E a Bíblia diz que vão entrar no céu aqueles que se esforçarem, que o céu é tomado à força. Então é uma luta, irmãos, uma luta diária e constante, constantemente. Estava ali pensando comigo,
que às vezes, eu não sei se os irmãos pensam mesmo, né? Teologicamente, eu posso até entrar na Bíblia e falar um pouco sobre isso, mas eu não quero. Mas parece que às vezes a gente é a caça, e o diabo é o caçador, e ele está procurando alguém, né? Para poder devorar, para poder destruir. E a gente às vezes entra na mira dele, irmãos, e ele fica, e a gente está na mira dele, e nem sabe que estamos na mira dele. Oh, aleluia! Você nem sabe que às vezes você entra na mira dele, e ele diz: agora eu derrubo, agora eu destruo, mas a graça de Deus, o favor do Senhor, aleluia, intervém, e você não cai, ele não derruba você, aleluia, porque Deus, como um escudo forte, entra na sua frente. Mas às vezes a gente está na mira dele, então vamos vigiar, vamos tomar cuidado, porque a gente tem que tomar cuidado, temos que vigiar. Então esse texto aqui diz o seguinte: Pedro e João, Atos capítulo 3 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde aproximadamente. Eles subiam para a oração, e eles iam juntos. Dizem alguns comentaristas que esse era o horário mais concorrido para orar. Todo mundo que queria orar esse horário, tá? Quem sabe a hora nona para nós é agora, é esse momento aqui, a hora nona, né? O horário mais concorrido, que a gente quer estar na presença do Senhor, que a gente quer apresentar um sacrifício ao nosso Deus. E é muito importante, irmãos, a gente vir para a igreja com esse conceito de que aqui é o lugar de oração. Jesus, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus disse, não foi ele que disse? E ele foi tão enfático, tão duro naquela passagem. Ele até disse: olha, alguns de vocês, ou vocês têm transformado minha casa em covis de ladrões. E a Bíblia diz que ele meteu o pé nas mesas que estavam ali, dos cambistas, né, que estavam vendendo, negociando dentro da casa do Senhor, que aqui não é balcão de negócio, aqui é lugar de adorar o Senhor. Eu comecei falando sobre isso, sobre essa necessidade da gente vir para a igreja e orar, e adorar, e glorificar o nome do Senhor. É aqui, irmãos, e aqui não é lugar de tititi, de diz-que-me diz-que, não é lugar de colocar a fofoca em dia, não é lugar de a gente ficar conversando sobre novela, sobre coisas lá de fora. Aqui é lugar da gente adorar o Senhor, da gente glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles subiam juntos para a oração. E é o que você faz. Eu vim junto com meus filhos. De repente você veio sozinho ou junto com outra pessoa. E você veio aqui para orar ao Senhor. E é de muita importância a oração. Eu falei sobre coletividade. Quando a igreja está orando, todos nós deveríamos orar. Ou pelo menos fechar os nossos olhos e meditar naquele que está sendo inspirado pelo Espírito Santo para interceder por nós, muitas das vezes. Ou então, se nós recebermos a inspiração, orarmos junto com a igreja. Mas de qualquer forma, vamos manter reverência. Às vezes a gente aproveita a hora da oração para dar uma escapadinha do culto, para ir lá fora, mas não deveria ser assim, porque esta é a hora que Deus pode manifestar a sua glória, resolver o seu problema, curar a sua enfermidade, dar algo que você tanto necessita e precisa. Nós precisamos ter temor de Deus. Deus está no culto. Deus está no culto, irmãos. E se nós cremos assim, nós temos que ter temor de Deus. Mas vamos adiante.
E a Bíblia diz, aqui interrompeu o assunto de que Pedro e João iam ao templo, a hora da oração. Versículo 2 diz que era trazido ali um coxo, que desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias, irmãos, era uma rotina. Eu fiquei pensando aqui, é lógico que a Bíblia deixou uma parte aqui que dá para a gente imaginar alguma coisa, né? Mas eu fiquei pensando comigo que esse pessoal que trazia esse aleijado aqui, esse coxo, eles levavam alguma vantagem talvez nisso, viu? A Bíblia não diz, mas de repente ele disse, olha, todo dia a gente leva você lá, não tinha cadeira de roda elétrica, nem manual, ele tinha dificuldade para se locomover, aí eles traziam eles todo dia, de repente ele até ganhava uma porcentagem naquilo que ele pedia, não sei. Mas esse homem tinha tantas coisas desfavoráveis a ele, irmãos, mesmo porque ele não era de família abastada, né? Porque senão ele não precisava mendigar, não precisava ficar pedindo, então era pobre e ainda um outro defeito, ele já nasceu defeituoso, irmãos, ele nasceu com uma deficiência, meu Deus do céu, ai meu Jesus, me ajuda. Meu Deus do céu, a Bíblia diz, irmãos, que tem fruto que nasce defeituoso, olha que coisa terrível, tem fruto defeituoso, que ele nasce defeituoso com defeito, né? Mas eu quero crer que nesta noite, o Deus que nos exorta, que fala conosco, irmãos, Ele fala de um nascimento que gere perfeição na nossa vida. É lógico que quando a gente nasce, a gente vai crescendo. A Bíblia diz que ele vai crescendo, né? Até se tornar maduro ou perfeito. A Bíblia diz que o crente é como a luz da aurora, que vai nascendo, irmãos, e vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quer dizer, ela vai gradativamente ganhando a perfeição, o amadurecimento. Ela vai melhorando constantemente. E nós precisamos melhorar constantemente. O crente não pode regredir, não pode piorar, nós não podemos retroceder naquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo, do nosso Deus, da palavra de Deus para nós. Nós temos que avançar, irmãos, avançar. E aí a Bíblia nos diz, irmãos, que ele nasceu com essa deficiência, e todos os dias o traziam e colocavam na porta do templo chamada Formosa. E é interessante que ele ficava na porta, irmãos. Não podia entrar, porque era deficiente, não podia entrar ao templo. Havia uma lei que impedia que ele entrasse, e ele não podia entrar ao templo. Então colocava ele na porta, num lugar estratégico. E eu estava até lendo sobre essa porta, porque a Bíblia até fala que ela era formosa, diz que ela tinha 23 metros de largura e 11 metros de altura. Imagine o tamanho da porta, né? E é interessante que tem tanta gente próximo da porta, né, irmãos? Mas não entra na porta. Eu me lembrei, me parece que foi Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu cego estava sentado à beira do caminho. Olha, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele estava na beira do caminho. Esse aqui estava mendigando ali na beira da porta, em vez de entrar, mas ele não podia, porque havia um impedimento para ele. Oh, meus amados irmãos, meu Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sinto o temor de Deus de falar, irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas a porta é estreita, irmão, o caminho é estreito, a porta é estreita, tá? Essa porta aqui era larga, é verdade, mas tudo é estreito para nós que servimos a Deus. Há muita dificuldade, irmãos, para quem quer ser crente. Há umas pregações teologicamente aí imperfeitas, que falam de muita facilidade, mas não é assim. Jesus disse, olha, o mundo me odiou e há de odiar vocês.
Vocês vão ser perseguidos lá no mundo. Vocês vão sofrer as consequências por amor do Evangelho, porque adoram-me, porque glorificam-me, porque servem a mim. Ele disse: olha, vocês não são melhor do que eu. Se eu sofri as consequências, vocês também vão sofrer. O mundo, irmãos, nos odeia por nada. Por nada nos odeia. Pessoas enraivecidas, cheias do diabo, irmãos, olha para a gente e fica furiosas, querendo nos destruir, querendo nos arruinar. Isso para quem é fiel a Deus. Mas a graça do Senhor está sobre nós e faz a gente triunfar. Oh, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu só sei que você precisa entrar e passar por essa porta. Você tem que entrar por essa porta. Você tem que entrar no caminho. Senão você não vai ser salvo. Que o fato de estarmos na igreja, de sermos membros da igreja, de cantarmos na igreja, não dá-nos garantia de salvação. A menos que eu sinta que eu nasci de novo. E esse é um sentimento interno, ninguém pode sentir por você, é você que tem que sentir que você nasceu de novo, que você é de Cristo e de mais ninguém. Oh, rabachuriá, rabai, aleluia, nós somos de Jesus, aleluia, mas nós precisamos ter essa convicção em nós, aleluia. É a convicção que Nicodemos não tinha. Por isso que ele foi ter de noite com Jesus. Aí quando ele ouviu aquela mensagem, olha, necessário nascer de novo. Aí ele ficou curioso, mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? Esse é o mistério de Deus para nós. A Bíblia diz que é um mistério. Rabachuyai de macachudecá. É o mistério de Deus. A Bíblia diz que é um mistério de Deus, inclusive, quando o homem e a mulher se casam. A Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. E Paulo diz, é um mistério. É um mistério isso. Aleluia. Mas tem tanta gente rompendo esse pacto, rompendo esta aliança, abandonando, achando que não vão ser punidos por Deus. Mas Deus vê tudo e todas as coisas. Aleluia. Ser crente é sério, irmãos. Nós estamos indo, sabe para onde? É para o céu, irmãos. Tem um monte de gente preparando a igreja para ficar, que só fica profetizando sobre casa, sobre carro e sobre coisas aqui da terra, mas não fala do céu. E a igreja está desapercebida, e a igreja fica desatenta, e o arrebatamento está às portas. Jesus está para vir. Aleluia. A trombeta soará. A trombeta soará. E você vai ouvir. Oh, arabachuiada cantarabacá. Aleluia. E você precisa ouvir essa trombeta. Aí é outro mistério. Ouvir arabachuiada cantarabá. Aleluia. É outro mistério ouvir essa trombeta. Aleluia. Ela está na outra atmosfera, né? No outro plano. Espiritual, irmão. Espiritual. Isso é espiritual. Espiritual. Isso, irmão, que eu estou falando. Aleluia. Ora machiada ramachuiandacá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias atrás eu fui convidado. Vou contar um negocinho para vocês verem como é que é plano espiritual de Deus. Não é para mim vai descer, nem Deus me livre. Mas eu fui convidado a trazer uma palavra numa igreja. E quando eu estava lá sentado perto do púlpito, porque lá ninguém fica no púlpito, fica do lado. De repente eu vi, irmãos, um rio correndo no púlpito. E quando eu vi aquele rio, aí eu fiquei certo e convicto.
Eu disse: hoje vai ter água para beber em abundância. Hoje Deus vai matar a sede desse povo, vai lavar a alma desse povo. Tem muita gente, irmão, suja. Mas a água está jorrando nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Aqui tem água para você beber e para lavar sua roupa. Roupa suja se lava em casa, né, irmão? E aqui é o lugar de lavar roupa, porque aqui é a casa de Deus. E Deus lava, hein? Oh, aleluia. O Deus que nós servimos é vivo, poderoso. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. O fogo está ardendo no altar. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu falo com temor de Deus. Que é uma palavra forte, mas é de Deus, eu sei. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Palavra que produz salvação. Se você ainda não é crente, saiba que é esse o caminho. Esse é o jeito de entrar no céu. Não, purgatório não existe, isso é conversa fiada. Purgatório não existe, é conversa fiada. Não existe. O caminho é um só, o céu. Não tem outro atalho, não tem outro trilho, não tem outro jeito, é só Jesus. Aleluia. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e salvará, e achará pastagem, achará alimento para a sua alma espiritual. Tem muita gente faminta, irmãos, mas Jesus tem alimento em abundância para a sua alma, para a sua vida. Jesus tem muito para nos dar, irmãos, para oferecer. Jesus tem muita coisa para nos oferecer. Mas vamos adiante que o tempo já foi. Aí a Bíblia diz que ele estava lá pedindo esmola, versículo 3, e ele vendo a Pedro, é interessante, ele vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Eu fico pensando assim, que de repente ele já sabia quem era Pedro, já sabia quem era João. Afinal de contas, Pedro e João eram famosos, eles eram discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus. Pedro foi identificado lá no julgamento de Jesus, quando ele negou o Senhor, ele foi identificado, disse: não, você é um dele, eu vi você lá. Ele foi identificado, foi conhecido ali como um dos seguidores de Cristo, porque quem serve a Deus, irmãos, é identificado em todo lugar, é identificado pelo seu modo de agir, pelo seu modo de vestir, ele é identificado, porque o crente se veste diferente também. Tem um modismo aí que só o sangue de Jesus. Nós não precisamos imitar o mundo, quem tem que imitar nós é o mundo. Os crentes estão andando que nem o mundo, irmão. O mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Nós somos escolhidos, nós somos diferentes, nós somos povo de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado para que no dia do arrebatamento não sejamos confundidos com o mundo. Confundido com o mundo. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que é para a gente abandonar até roupa manchada de carne. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas olha só, irmãos, a Bíblia diz que ele ele olhou para Pedro e João e identificou: esse é servo do Senhor, esse é uma pessoa que tem misericórdia, esse tem padrão de vida. Não, esse aí eu sei quem é, eu vou pedir para ele. Vamos ver. De repente era um teste, mas pela necessidade dele, eu acho que era mais precisão mesmo. E aí ele pediu para Pedro e para João, e a Bíblia diz que pediu-lhe que desse uma esmola. Ele pediu tão pouco, né? Ele pediu tão pouco, ele não sabia realmente, irmãos, o que Pedro e João tinham para oferecer. Né? Porque tem gente que fica pedindo tão pouco. Deus tem muito para dar.
Deus tem muito para dar. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ora por mim. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pedro, com João fitando os olhos, disse: olha para nós. Pedro fitou os olhos nele, pelo Espírito do Senhor. Ele bateu os olhos naquele coxo que estava mendigando e fitou os olhos nele, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lhe inspirou: olha para ele firme, olha para ele firme. E Pedro fitou os olhos nele, aleluia, e disse: olha para nós. Oh meu Deus do céu, isso aqui veio na minha cabeça tanta coisa, quando Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para nós, olha para nós. Fala lá para o povo do mundo: olha para nós. Fala lá para o povo do mundo: olha para mim, olha para minha família, olha lá para você ver. Olha lá que bênção que é. Olha lá para a minha igreja para você ver que bênção que é. Olha para nós. Oh meu Deus do céu. Aleluia. A água está jorrando, irmãos. A água está jorrando. Oh aleluia. Tem muito coração aqui, está sendo lavado das impurezas. Deus está limpando muita coisa. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6, e disse Pedro: não tenho. Aqui ele disse: eu não tenho. Interessante, nesse versículo ele diz que não tem e diz que tem ao mesmo tempo, né? Ele disse: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro. Hoje a igreja tem, nós temos, graças a Deus que as coisas mudaram, né, irmãos? Graças a Deus. Não tenho prata e não tenho ouro. A igreja hoje tem tudo isso, tem prata e tem ouro. A igreja tem condições. Você tem condições. Mas nós, oh meu Deus, não temos o que Pedro tinha. Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Paulo disse: olha, não tendo nada, enriquecendo a muitos. Paulo, quando morreu, não tinha nada. Ele escreveu, me parece, foi para Timóteo, e diz: traz os pergaminhos, os livros e a capa, porque o inverno estava se aproximando. Paulo não tinha nada, mas ele disse: não tendo nada, enriquecendo a muitos. Aleluia, sabe por quê? Porque a graça de Deus é que enriquece o homem. O homem pode ter muito dinheiro aqui na terra, irmão, mas se ele não tiver a graça de Deus, ele é pobre, ele é miserável, ele não tem nada. Nós dependemos da graça de Deus. Aí Pedro diz: olha, eu não tenho eu não tenho prata e não tenho ouro, né? Não tenho prata, não tenho ouro. Ele falou inclusive no singular, ele não olhou para Pedro aqui. Ele disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Que ousadia, que autoridade. Oh, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo mais precioso para a sua vida. Eu tenho algo singular para você. Eu tenho algo que vai mudar toda a sua expectativa de vida. Eu tenho algo que será uma solução permanente. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos cheios de soluções paliativas, ou que não é nem soluções, né? De paliativo, de alguma coisa, irmão, que nos induz, que nos ilude, e que a gente sai achando que recebemos e não recebemos é nada, irmão. Recebemos é nada. A gente sai da igreja achando que recebeu e não recebeu nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quem estava ministrando não tinha nada para oferecer. Oh meu Deus do céu, meu Senhor da glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor precisa de palavra. Eu gosto muito de cantar, de louvar. Olha, eu gosto disso, irmão.
Mas para mim isso é mensagem líquida, não mata a minha fome. Se eu vier num culto e tiver só cantoria, eu vou embora, irmão, vazio. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso da palavra, eu preciso da palavra. Jesus, ele disse, e eu costumo bater nessa tecla, ele disse, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Hino não limpa não, viu? Me desculpe a minha franqueza, mas não limpa. Isso aí é uma preparação, irmão, para a gente chegar no altar do sacrifício. O que limpa é a palavra. Isso limpa, irmãos. Olha, a palavra de Deus é tão poderosa, irmão, tão poderosa, que ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Olha o poder da palavra de Deus para curar. Ela penetra a divisão de alma e espírito, que nenhum cientista sabe onde fica, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra sabe onde fica isso, mas ela vai lá. Palavra de Deus, juntas e medulas, provoca cura, irmão, provoca milagre, é a palavra, provoca mudança de atitude, de comportamento, faz a gente ser mais crente, faz a gente refletir. Eu gosto de mensagem, irmão, que faz eu ficar a semana inteira batutando sobre aquilo ali, pensando naquilo ali. Eu tenho que sair da igreja no domingo, irmãos, e passar a semana inteira pensando naquela mensagem. Aquela mensagem me exortou a ser mais crente, a ser fiel, a adorar o nome do Senhor. Eu não pude vir durante a semana, mas aquilo ficou martelando. Quantas vezes não aconteceu isso comigo? Eu no culto, quando eu saía, aquela mensagem ficava como uma luz que em vez em quando raiava. Parece que acendia na minha mente e aquilo vinha e brilhava e eu lembrava, meu Deus, olha aquela mensagem. Isso provoca temor, irmão. Provoca temor. A palavra do Senhor pregada, irmãos, muda os corações. Uma vez tinha um irmão fortão, bem fortão, e ele tinha 3 ou 4 filhas que cantavam na mocidade, nos jovens. E aí, o líder do jovem chamou a atenção da filha dele, e deu uma bronca, porque elas estavam rindo, ou sei lá o que estava fazendo no ensaio, e aí foram embora. Chegou lá, contou para o pai, e ele contou para mim, que na casa dele ele esticava o braço, falava, hoje eu rebento aquele irmão. Safado, foi chamar a atenção da minha filha. Onde se viu? Esse menino não estava fazendo nada, né? Que o pai é assim, não está fazendo nada, é demais. No culto, e está chamando a atenção. E fica defendendo demais os filhos, né? E ele assim, esticava o braço. Ele contou para mim que ele esticava o braço. E ele era musculoso, eu conheci ele, irmão. Aí, irmãos, quando ele foi para o culto preparado para brigar com aquele irmão, e ele sentou lá no fundo e olhava para aquele irmão lá de longe, disse, uma hora eu vou pegar ele hoje. Mas durante o culto, irmãos, na hora da mensagem, Deus começou a falar, e foi falando, e a palavra de Deus, irmãos, é o martelo que esmiuça a penha. Ela esmiuça a pedra, irmão, aquele coração petrificado, quando chega aqui e começa a ouvir a palavra, irmão, ele começa a amolecer, aleluia, e ele começou a glorificar o nome do Senhor, aquele homem irado, pronto para brigar, começou a glorificar, e a palavra foi mexendo com ele, daqui a pouco ele começou a chorar, e ele não resistiu, saiu do lugar dele, e foi lá no irmão e disse, irmão, você me perdoa. O irmão disse, ó, eu te perdoo, mas não sei nem porquê. Esse me perdoa porque hoje eu ia te arrebentar, mas o Espírito Santo não deixou. Oh, aleluia, aleluia. É o poder da palavra de Deus, é o poder de um culto fervoroso, da glória do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida. Aqui é um lugar espiritual, irmãos. Aqui é um ambiente espiritual, onde o homem chega carrancudo e ele sai alegre, quebrantado, glorificando, exaltando e abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue falando mais no nosso coração. O tempo já se esgotou. Obrigado, Deus abençoe e ore por mim, que eu sei que foi forte a palavra, mas é de Deus. Amém.